Este é o João Pedro, o maior especialista do Brasil em geração de renda na internet. É o único que já transformou a vida de mais de 30 mil alunos. Encare uma realidade para a crise não te derrubar. Você precisa ganhar mais dinheiro. Conheça o passo a passo simples e garantido para faturar online pelo menos de R$100 a R$500 por dia de forma quase automática. Clique agora no link na descrição do vídeo para transformar sua vida e começar a lucrar hoje mesmo. Pessoal, olha só, nos últimos 14 dias eu fiz mais de R$70 mil em vendas na Hotmart. Na Monetize, no mês, eu fiz mais de 200 mil em vendas. Eu quero te ensinar como que eu faço isso. Clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar. Aprende com quem sabe de verdade. A parte dele. Venceu mais uma com time alternativo e o Corinthians está no campeonato. Daqui na frente, olha, já pensou se a gente tiver o duelo? São Paulo e Corinthians, hein, Fascani? Que pressão que vai ser pro São Paulo, hein? Time grande que quer ser campeão não tem que ficar escolhendo adversário, tem que jogar, Calheiros. Essa história de que estratégia tal, é tudo muito bonito na teoria. Só que lá na frente, o barato que você paga hoje vai se tornar 10 vezes mais caro. E não é porque você deixou de eliminar um rival, é porque você deixa de ser competitivo. Quanto mais você encara dificuldade, quanto mais você repete jogos de alta competitividade contra rivais de grande padrão, mais você cresce, mais você encorpa, mais você se prepara, mais você se coloca no limite para evoluir o seu lado técnico, tático e principalmente psicológico. Então eu sou sempre favorável do seguinte, e eu cresci vendo futebol assim, Calheiros, aguardar clássicos, aguardar mata-matas, aguardar grandes decisões, aguardar sempre pelo pior, porque é nessa dificuldade, é quando você se coloca numa condição às vezes mais desfavorável em relação ao rival, que você tem que aprender a superar o seu limite. Isso faz parte do futebol. É treinar mais, é ter mais foco, é ter uma concentração muito maior, é buscar uma aplicação e uma criatividade da parte do técnico, da parte dos jogadores, para você tentar motivar o seu adversário, para você se motivar diante de um adversário, ou então você criar novas alternativas que possam lhe fazer superar um rival. Eu sempre gostei disso. Os grandes times que eu acompanhei na Europa, os times que eu tenho como grandes referenciais de vida, eram times que justamente jogavam e tinham vontade de jogar contra os grandes rivais. Os times que eu conheci, grandiosos na história do futebol, jogaram e venceram contra os melhores. Essa história de ir pela tangente só acaba lá na frente te complicando. Pode ter certeza disso. Ô Quesada, Cássio, Fagner, Gil, Danilo Avelar e Carlos Augusto. Gabriel Camacho vai voltar o Cantilho aí, né? Vai ficar à disposição mais uma vez para a sequência do Campeonato Paulista. E aí vai ficar essa questão para o meio-campo. Mas completando aí, Ramiro, que voltou bem ao time do Corinthians. Hoje é verdade, não completou o jogo, né? Saiu para a entrada do Sid Clay. E o Luan, que hoje deu lugar ao Davó. E no ataque a gente vai ter essa disputa aí, caso seja regularizada a situação do Jô ou Bocelli, me parece que nesse momento o Thiago Nunes está apostando numa sequência para o Everaldo. Esse time pode render mais, Quesada. E se esse time encorpar, se esse time encaixar, briga forte pelo título, hein, Quesada? Apesar dessa campanha horrorosa que vinha fazendo na primeira fase. Eu concordo com você. E não é muito diferente do que o Carille tinha à disposição e a gente aqui todo santo dia... Eu todo santo dia, criticava o Corinthians pelo futebol que estava sendo praticado, né? Não tem muito de diferente daquilo que estava à disposição do Carille. E a gente entendia que o problema era o Carille, tanto é que o Corinthians liberou o Carille e foi contratar aquele que era um dos melhores técnicos em atividade no Brasil, o Thiago Nunes. Estou com você, Luciano, dá para explorar mais... Me corta aí quando for preciso, hein? Dá para explorar mais esse time do Corinthians. Entendendo que o Jô vai voltar, e aí ele vai ser titular. Acho que falta o homem de criação. O que está faltando é aquele cerebral jogador, que está muito difícil de encontrar hoje no futebol brasileiro. Mas a arte está aí, né? Cadê a base do Corinthians? Onde estão os olheiros do Corinthians para ver aí as séries B, C, D, Copa do Nordeste, interior de São Paulo, interior da Paraíba, do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina? Futebol tem que ser feito de forma profissional, né?
os scouts, os centros de inteligência, tem que buscar esse jogador. Tá faltando para mim o cara cerebral, porque a gente critica o Bocelli, mas a bola não chega para o Bocelli. Não adianta tirar o Bocelli e colocar o Jô e a bola também não chegar para o Jô. Mas que pode explorar mais, pode. Eu estou com você. Acho que o Thiago pode fazer um trabalho melhor do que fez até aqui. Ô, Facincani, qual é o seu time ideal, hein? Para a sequência do Campeonato Paulista? Qual é o time ideal do Felipe Facincani do Corinthians? Bom, vamos lá. Eu acho que não tem muito do que inventar. É Cássio, Fagner, Gil, Danilo Avelar e o Carlos, se bem que se jogar o Carlos ou o Lucas Piton não muda nada, acho que são dois bons jovens. Gabriel seria o meu volante. O Cantígio de volta deve ser esse jogador para fazer essa mecânica do meio campo do Corinthians, com Ramiro. E ali na frente, Jô. Aí que fica complicado, porque faltam pontas a esse time do Corinthians. Jô, o Luan jogando numa espécie de ponta de lança. E o armador do Corinthians, por incrível que pareça, eu acho que eu tentaria mais uma chance ao Matheus Vital. Porque não tem 10. O Corinthians não tem camisa 10. Faltou. O Quesada leu muito bem e é o que eu sempre bato na tecla. Faltou o camisa 10 esse time do Corinthians, né? E não tem outro. Então, para você não deixar um time tão travado, porque se colocar Cantígio, Ramiro, você começar a fechar com um monte de volante, você perde um pouco da criação. Então tem que tentar dar um estímulo. E esse estímulo tem que ser o Matheus Vital. Ele tem que acordar um pouquinho para o jogo e acordar para a própria torcida do Corinthians. Alguém tem que dar um chacoalhão nele e falar, amigão, você tá no Corinthians, cara. Porque ele tem talento. O problema é que falta, às vezes, pegar no bril. Eu confesso, viu, Quesada, eu confesso, eu acompanhei o Matheus Vital em algumas partidas no Vasco, e no Vasco ele já oscilava muito. Ele fazia boas partidas e quando a gente esperava a sequência, ele não conseguia repetir as boas atuações. Quantos anos a gente está esperando uma sequência do Matheus Vital, que hoje entrou de novo? Na lesão do Bocelli, quem entra é o Matheus Vital, no primeiro tempo ainda. E ele não consegue se firmar, Quesada, para ser o cara. E a gente sabe que ele pode ser esse cara. A questão é essa. A gente não duvida do potencial do Matheus Vital. Mas o que acontece que ele não consegue uma sequência com regularidade dentro daquilo que ele pode produzir, Quesada? Eu lembro dele numa final de campeonato contra o Palmeiras. Talvez tenha sido a maior atuação do Matheus Vital. Lembram disso? Só. Falta vibração. Sim. Falta vibração. Tem alguns jogadores que eles fazem parte de uma prateleira de jogadores talentosos, mas que não têm vibração. Eu costumo dizer que eles têm groselha nas veias em vez de sangue, entendeu? Ou seja, são muito doces, são muito adocicados. E o futebol, às vezes, exige mais do que isso, né? Do cara dar uma cabeçada na trave, do cara sangrar, literalmente sangrar, como sangrava o Zé Maria, né? Lateral que jogou no Corinthians durante tantos anos, como fazia o Vladimir, o Emerson Sheik, o Neto, o Sócrates, o Rivelino. Falta, às vezes, sangrar, né? Porque talentoso realmente ele é. Agora, ele está há quanto tempo no Corinthians? Já é a 4ª temporada, né? Precisa mostrar algo mais. Aí eu não sei se é psicológico, se é uma boa conversa com algum especialista em outra área, porque você vê que ele tem até cara de bom moço, né? Quando ele vai entrar, ele está sempre com aquela carinha de bom moço, tal. Muito pai aí que tem filha que quer arranjar um genro bacana, talvez seja o Matheus Vital, porque ele é muito educado, sim senhor, abre a porta do carro, dá flor. É um cara muito educado, às vezes só educação no futebol não vai. Bom, acho que eu cornetei além demais, né? Acho que tá bom, né? É isso que a gente tem que falar do Matheus. Não, Quesada, olha aqui, ó, já estrago a ficha dele aqui, ó. Facincani, é o seguinte, ó, é a 3ª temporada dele no Corinthians. Ele chega ao Corinthians em 2018. Na primeira temporada ele chegou a fazer 58 jogos, isso. Marcou 2 gols. Aí em 2019 ele fez 51 jogos, marcou 3 gols. E nessa temporada ele ele tem apenas 8 jogos e ainda não balançou as redes. Você então aposta, você acha que esse é o cara que pode, de repente, ser aquele pensador do jogo do Corinthians no meio-campo, organizar o setor ofensivo? Você acha que pode ser o Matheus Vital, Facincani?
A não ser que o Corinthians pince alguém da base, né, o Calheiros? Porque aqui, vamos lá, vamos repetir aquele time que eu fiz. Cássio, Fagner, Gil, Avelar ou Piton ou Carlos. Aí eu coloquei o Gabriel Cantígio com o Matheus Vital e Ramiro, Luan Jô, né? Fica mais travado. A não ser que você solte o Cantígio para ser uma espécie de meia ali na frente, você faz o Ederson junto com o Ramiro como os volantes de saída pelas laterais e deixar um pouquinho o Gabriel mais preso e você ter ali na frente o Luan para receber, enfim, sabe? Para tentar acontecer alguma coisa nesse Corinthians. Porque o elenco é muito pobre nessa região da armação. Outro jogador que não aconteceu em nada com a camisa do Corinthians, Ângelo Arauz, que veio para ser esse meia. Não acontece nada. O Ângelo Arauz está ali passando férias no Corinthians, porque não é possível. Entendeu? Nossa mãe, o que é duro. Olha só a situação que se colocou o Corinthians. Aí se você pega o elenco do Corinthians, quem que tem como opção para ser meia? Gabriel Pereira, que é um garoto. Então põe o Gabriel Pereira pra gente ver o que acontece. Juan Oliveira, outro menino que veio da base do Corinthians, para ver se dá uma estimulada, uma novidade. Por isso que eu falo, se você não tem camarões dentro desse elenco, vai tentar buscar alguma coisinha ali na base para ver o que acontece, porque ficar dependendo do mais, do menos, é que não dá. E o Ederson, hein? Ederson entrou hoje no jogo, enfim, é outro menino que é cercado de expectativa aí no Corinthians. Pode amadurecer, Quesada, pode pintar como uma boa alternativa aí para a sequência do Campeonato Brasileiro. E só lembrando, a gente tem falado, e você fala isso já há algum tempo também, Quesada, que você não entendia, né, a dúvida do Thiago Nunes da forma como chegou o Sid Clay, forma física, para disputar a posição com o Carlos Augusto, que entrou bem no time do Corinthians. Antes lá da paralisação, o Carlos Augusto vinha sendo uma peça interessante do lado esquerdo e agora se firma como titular. Só que o Monza, lá da Itália, da segunda divisão da Itália, do time do Berlusconi, tá de olho no Carlos Augusto, hein? E deve chegar com proposta nos próximos dias. O Corinthians ainda corre o risco de perder esse jogador, Quesada. Queria que você falasse aí do Carlos Augusto e do Ederson, se pode ser uma boa alternativa para o Thiago Nunes aí para a sequência do Campeonato Paulista. E tinha o Piton, né? Antes da parada da pandemia, tinha o Piton para jogar na esquerda, aí o técnico preferiu o Carlos. Não há dúvida que essa informação que você traz aí, não é? De um interesse já antigo do Monza, do Berlusconi, pelo jogador, também, né? E os treinos, e mostrando que fisicamente ele estava melhor que o Sid Clay, abriu essa possibilidade. Se vender o jogador, é mais uma grana que entra para o Corinthians. O Corinthians está naquela situação de qualquer grana que chegue, ajuda a pagar, né, a conta de luz. Infelizmente, a situação é assim, o Corinthians não esconde de ninguém que precisa fazer dinheiro. No meu entendimento, quem tem que ser o titular é o Sid Clay, né? Agora, o Sid Clay tem um problema com a balança. E nesse período, todos nós ficamos bochechudos, né? Você pode ver, tá todo mundo mais bochechudo. Por quê? A gente assaltou a geladeira, ficou em casa, não está conseguindo fazer ginástica, né? Não dá levantar um ferro, jogar uma bolinha e tal. Então, para os jogadores também não foi fácil, né? O que esses caras deixaram de fazer diante de todo o aparato que os times têm, o Sid Clay com toda a estrutura já estava acima do peso, né, fazendo todos os trabalhos. Imagine 120 dias ou mais dentro de casa. Então eu espero que o Corinthians deixe o Sid Clay pronto para ser o titular, porque ele foi contratado para isso. A primeira e última passagem dele no Corinthians, ele foi muito bem, né? Quando ele saiu, a torcida ficou preocupada, depois abriu espaço para o Arana, também é verdade. Em relação ao Ederson, que seja, quem sabe, não é, a notícia boa que está faltando para o Corinthians. Cantígio é um jogador de armação, só que precisa de uns caras com mais vitalidade nesse meio-campo. Gosto muito do Gabriel, acho que o Camacho só faz a função de marcar. De repente, esse garoto pode ser o box-to-box, né? Cara que ajuda na marcação quando está sem a bola. Pessoal, olha só, nos últimos 14 dias eu fiz mais de 70 mil reais em vendas na Hotmart. Na Monetize, no mês, eu fiz mais de 200 mil em vendas. Eu quero te ensinar como que eu faço isso. Quer aprender comigo, assim como os meus mais de 100 mil alunos? Então clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar exatamente como que eu faço.